Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos de novo para a gente bater esse bate-papo com a palavra de Deus, tomar um café gostoso, café da tarde. A gente convida você a participar com a gente. Se você tiver algum comentário, alguma coisa, pode mandar aí a sua pergunta, seu comentário, fazer seu comentário, que nós vamos responder, vamos ler aqui na hora. Nós estamos monitorando isso aí, tá bom? Então, estou te cumprimentando. Boa tarde a todos, né? É um prazer ter vocês conosco. Boa tarde, a paz do Senhor. Amém. Bom, gente, a gente na semana passada, nós lemos o livro de Atos, no capítulo 4, e fomos até o versículo 31 da palavra. Para a gente poder recapitular um pouco isso, desde que nós iniciamos a leitura do livro, nós vimos que as pessoas, os apóstolos, eles mudaram completamente quando veio a descida do Espírito Santo. E aí, a partir daí, começou então a haver as manifestações de poder, de cura, né? Milagres. Nós vamos ver muitos milagres daqui para frente. Vamos ver como Deus então mudou, inclusive até mesmo o comportamento das pessoas, as decisões que elas por si só tomaram depois que elas foram cheias do Espírito Santo. A semana que passou, nós terminamos a parte, no versículo 31, e diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Isso não é um fato isolado, gente. Isso é algo que está diante de nós. E pode muito bem também, nos dias de hoje, isso também se dá. O problema é que aqui havia uma coesão muito forte, aqui havia uma cumplicidade muito forte e uma fé também inabalável dos discípulos e também de todos aqueles que caminhavam com o Senhor, que eles só tinham um só coração, tinham um só pensamento. Hoje, para você ter uma ideia, nesse período não havia várias denominações, havia a Igreja de Jesus. E o E judaísmo. havia uma unidade, e o judaísmo, e havia uma unidade. O que ao longo dos anos, hoje nós vemos que a gente tem subdivisões, né? É como se fosse as 12 tribos, que cada uma tem uma bandeira. Hoje cada igreja tem sua bandeira. Então eles hasteiam a sua bandeira, mas é um único povo, com muitas vezes divergências entre outros, mas a palavra de Deus é uma só, né? Então, a gente está buscando isso quando nós estamos aqui estudando junto, conversando junto, batendo um papo com relação àquilo que nós estamos estudando. Então nós vamos ler do 32 até o 36, porque depois vai começar uma situação que é uma situação que não é muito agradável, né? No capítulo 5. Então vamos encerrar esse capítulo 4 lendo o que aconteceu com os discípulos. Eu leio? Todos os que creram eram um só na mente e no coração. Isso já é um poder imenso, né? Com certeza. Um só na mente, um só no coração. E ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. Os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro da venda, para que os apóstolos dessem aos outros de acordo com a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Primeiro de tudo, né? Você deve estar curioso aí, querendo saber o que é isso que nós estamos comendo, né? Isso aqui é uma broa. Tá muito bom, né? Quer um pedaço? Que maldoso. Bom, gente, perceberam uma coisa?
Às vezes as pessoas perguntam, por que que eu não vejo o poder de Deus da mesma forma? Por que as coisas não se manifestam da mesma maneira? A resposta está aí. A resposta União, tá aí. né? Era uns... Toma café, menino. Ninguém manda querer falar e comer, tá vendo? E nem te esnobar, né? É. Era um só coração. Um só coração. Não, e é Não fala uma só mente. Hoje é Na muito minha Bíblia difícil. fala uma só alma. A sua alma é Olha mente. só. A alma É o compreende a mente, é. né, também. Pensa em uma Até os unidade. sentimentos, né? Porque aí tá falando Sentimentos. sobre os sentimentos e o intelecto. É. Ah, não Era gente. fala tudo uma coisa é. só. É tão difícil isso, né? Que a gente tenha um só sentimento. Mas é possível? É, É o porque Espírito estava aqui. quando a É. gente anda no É porque espírito. iniciou assim, né? Nesse mesmo período. Aí alguém fala, mas isso é impossível. Não, isso é possível porque foi um dos primeiros mover e atos da igreja foi exatamente esse. Eles conseguiram ir adiante porque eles estavam coesos, eles estavam unidos, não só no coração, mas na mente, na alma, né? Que é o centro da vontade, do intelecto e do sentimento, das emoções, né? Tudo se convergia para uma só coisa. Então, era o resultado natural, né, de que acontecesse grandes milagres, né, e manifestações poderosas. Então, é possível? Isso é possível. Nós não estamos vivendo um tempo em que Deus deixou de operar milagres ou deixou de fazer. É nós. É nós que somos empecilhos das coisas acontecerem da maneira como aconteceram lá. Por quê? Porque a gente é cheio de melindres, a gente é cheio de ideias, meu Conceitos. pensamento, né? Minha razão. Minha razão. A gente é cheio disso, a gente é cheio da razão. O que eu falo é a verdade, o que o outro fala é meia verdade ou não é meu verdade. sonho, meus objetivos. Tudo, nós estamos vivendo um tempo De individualidade, isso, não de comunhão. de egoísmo, né? É, De egoísmo. A idolatria está muito forte no... mas é porque a gente não está no espírito. Se a gente estivesse no espírito, a gente não estaria assim desse jeito. E como é que eles estavam no espírito? Por que também? Vivia em oração e se submetia ao Senhor e uns aos outros. Isso. É importante isso, né? Se submetiam ao Senhor. Eles falam assim, ó. Eles compartilhavam tudo que tinha. E veja só uma coisa, que isso aqui não foi alguém, um presbítero, um pastor que chegou lá na frente e falou assim, irmãos, vocês têm que fazer isso, irmãos, vocês têm que fazer aquilo. Eles não foram conduzidos pelas pessoas que estavam ali ou pelos seus líderes. Ninguém falou que Para agir daquela forma. Né? Naturalmente, eles se compungiam pelo Espírito a fazer isso. Né? Hoje a gente encontra uma barreira tão forte com relação a isso, que a gente sempre vai pensar como aquilo vai ser utilizado. Né? A gente começa a buscar uma razão para ver, bom, vale a pena? Ou não vale a pena? Faço ou não faço? Então, aqui eles não tinham isso. Porque todos conheciam o propósito de todos. E eles não tinham as coisas como sendo deles. Né? Não. Isso. E veja só que ele fala assim, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. Olha só uma coisa. O poder de Deus e o poder da palavra, eles são a base para que haja convencimento das pessoas do pecado e se convertam. Não é o poder nosso. Não é o poder das nossas palavras. Nem tampouco na nossa erudição, de que a gente sabe falar bem. Não. É o poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Convencer as pessoas pelo intelecto é fácil. Mas falar o Espírito das pessoas, só o Espírito Santo é que pode falar. E ele, quando fala no Espírito, a gente entende. Né? E a gente se submete. Quando o Espírito Santo fala ao nosso Espírito, a gente entende, conhece a voz do Senhor e a gente faz imediatamente, toma a decisão por si só. Né? Não precisa que alguém venha dizer para nós assim,
Lá na Epístola de João, no capítulo 2, ele fala assim, ó, vocês têm o Espírito Santo e não necessitam de que ninguém vos ensine. Ele não está dizendo que a pessoa tem que ser peituda, que ela tem que dizer, você não precisa me ensinar não, porque eu sei tudo. Isso aí é arrogância. Não, ele está querendo dizer o seguinte, vocês têm o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Ninguém vai precisar dizer para você, ó, faça isso, faça aquilo, porque o Espírito Santo vai te constranger a fazer aquilo. Quando ela chegar para você fazer algo, vamos supor que ela está com a intenção de chegar para você e falar, olha, vai fazer isso, você mesmo, olha, eu vou fazer isso. Ela, nossa, eu vim aqui para conversar com você a respeito disso, porque é o mesmo Espírito. Né? Testifica, né? Testifica. Aí, você vê que, e aí fala assim, e anunciava a grandiosa graça sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Olha, se tem uma coisa que a igreja tem que se preocupar muito, em olhar muito, quando ela olhar os seus recursos, é a primeira preocupação se tem alguém em necessidade. se tem alguém necessitado. É. E quantas a gente já viu aí? As igrejas encheram seus cofres e dentro das próprias comunidades, das próprias igrejas, haviam pessoas que estavam passando necessidade. Infelizmente, há uma comissão que se cria para poder fazer isso chegar até as pessoas. Se cria uma comissão de investigação. Né? Para humilhar as pessoas. Né? Está necessitado? Apresenta para ele e socorre. Não fica querendo saber se ele já conseguiu, ou ele não conseguiu, ou ele era para ele ter arrumado emprego a semana passada, ou faz um mês que ele está desempregado. Eu acho que eles estão escondendo isso. O diabo é dono de fazer isso. Ninguém perde por dar, né? Não, e sempre tem que mostrar que aquela pessoa não merece ser ajudada. Ela é muito chata, ou ela é muito... Eu me lembro, gente, né? eu me lembro, no período aí, há muitos anos, quando eu me casei com a Sé, a gente era novo naquela igreja, mas a gente sabendo que tinha gente lá, que tinha acabado de ter neném, e estava sem nada para comer dentro de casa. E aquele irmão que era doente? Isso, e o outro irmão doente, e as pessoas julgavam o homem da casa, o marido da casa. E ele foi e não pedir ajuda, falaram que a igreja não era supermercado. Isso, você imagina, foi lá, ele foi pedir ajuda. Não deveria haver nem necessidade disso. Não, porque era sabido aqui, que ele estava doente há muito tempo. Ele tinha tuberculose, né? Acho que era. Tuberculose. Olha, não havia necessidade nem dele pedir, porque aquilo que a Bíblia diz aqui, que todos eles, o que eles falavam? Que uma coisa que eles observavam era se havia alguém que estava necessitado. E quando esse irmão, tadinho, doente, foi pedir, falar que a igreja não era supermercado, e com um nenenzinho novo. Olha, Deus nos compulgiu a fazer algo. Não somos melhor que ninguém, gente. A gente sempre teve esse entendimento aqui. Nós estamos vendo aqui. Sempre tivemos esse entendimento. E aí a gente nós já passamos, lá, né? já vivemos isso. Muita Nós situação. fomos lá e fomos até criticados por ter feito aquilo, né? Da maneira como nós fizemos, né? A forma como nós fizemos. Mas era para sustentar a obra do Senhor e as pessoas, a igreja é a obra do Senhor, né? E aqui fala uma coisa tão maravilhosa, né? As pessoas, elas não põem o coração nos seus bens, nem nas riquezas que eles tinham. Eles tomaram a decisão de que eles possuíam terra ou casa, e aí o que eles faziam? Começaram a vender suas casas que eles tinham a mais, que nem vamos supor, a pessoa tem aí 4, 5 casas. Ele tem uma que ele mora, outra que ele vai passar um fim de semana. Uma casa de inverno, uma casa de inverno, uma casa de verão, uma casa de não sei o quê. Então o que eles fizeram? Eles deviam ser assim. Deus, aqui na palavra a gente não vê ninguém ser recriminado pelo que possuíram.
né? Não. Não, você não via isso. Ah, porque não, Tinha gente Deus que não... tinha bastante Não. dinheiro. Tem pessoas que são mais abastadas, e Deus quer olhar e ver como é que você aplica a sua abastança. Né? A bênção que ele derrama sobre a cada casa é como isso vai ser administrado. E Deus dá oportunidade para as pessoas. Se as pessoas, é escolha. Se a pessoa quiser reter, elas vão reter. É. Mas se elas tiverem um coração, né, ali colocado no Senhor, eu vejo que eles tomaram uma decisão que ninguém falou para eles fazer. Olha, vende tudo igual o Jim Jones fez, né? É. Jim Jones, ó, você tem que vender tudo. Todo mundo começou a vender tudo. E aí, quando estava todo mundo já absorvido nessa doutrina, ele falou, olha, nós temos que tirar a própria vida. Né? Então, porque era uma forma de ir para o céu, né? Céu da boca do leão. Bom, aí não havia pessoas necessitadas porque ele estava. E eles colocavam aos pés dos apóstolos. Olha só, eles sabiam quem eram os líderes. Mas os líderes não tinham dito para eles, ó, vocês façam isso. Eles faziam isso, chegavam lá, botavam aos pés dos apóstolos. É algo que eles escolheram fazer, ninguém impôs. Nós vamos, inclusive, ver um fato aqui posterior. Ninguém fez leilão, isso. né? Ninguém foi obrigado. Ninguém falou assim, ó, vocês vendem tudo, vocês vendem isso, dá tudo. Você tem Ou a dá mais, metade, você vende. né? Ou dá metade, ou dá um quarto, ninguém falou nada. Né? Aí nós vamos ver isso aqui depois. Aí ele fala, então, mostra então o exemplo de uma pessoa, que era o Barnabé, né? O levita. Uma coisa que a gente nota aqui, o que vocês notam aqui? O que vocês conseguem notar aqui? Em relação Olha, aqui. José, um Levita. levita. Levita não podia ter Discípulo. nada. Veja só, José, Ele tinha. um levita. Os levitas, perante a lei Não que Deus tinha herança. determinou, eles não tinham posses. Eles não tinham posses, não tinham bens. Porque a herança deles era o Era Senhor. o Senhor. Ou seja, ele era o sustentado Pela, pelas outras 11 é, tribos. Pelas 11 tribos. Pelas 11 tribos. E ele tinha. E eles trabalhavam, eles No cultivavam. templo, né? E a função deles era, em agradecimento a Deus pela bênção do Senhor, eles levavam para que isso fosse repartido entre a herança de Deus, que eram os levitas. Porque os levitas, não é que os levitas eram preguiçosos, vagabundos, não. Os levitas tinham a função deles. Sim. Eles se dedicavam ao trabalho do Do templo. templo. Aí as pessoas falam, nossa, é pouco? Não, você imagina o que é aquela matança diária. Lavar tudo aquilo diariamente. Tinha que estar muito lavado, né? Gente, Pra não porque ficar fedido. o cheiro era de podridão no dia seguinte. Tinha que estar tudo limpo. Ainda tinha que ter os louvores, que era dia e noite sem Tinha parar. louvores de noite, aqueles que tocavam as trombetas, Tinha. aqueles que lavavam lá, que, Tinha o- que pôr Os o perfumes, incenso. os os que incensos, pegavam os os pães, restos, os pães. os que pegavam os restos, os que levavam Sim. para queimar fora do arraial, né? As gorduras para o Senhor. Então tinha Era tudo trabalhoso isso, gente. Era mesmo, muito era. trabalho. E ainda Era tinha, né? muito Tava trabalho. tô nessa parte aí de números. E eles tinham que limpar. Limpar. Aquele templo enorme, E, varrer, organizar. e queimava, né? E quando uma pessoa, acho que tinha tocado, que saía, e tocava sem querer num corpo, né? Numa pessoa morta, ou Ah. animal morto, Eles não então podiam. eles pegavam e lavavam a pessoa, botava aquela cinza na água, e a pessoa, acho que lavava, né? É isso mesmo, né? E depois Sim, lavava trabalho Ela tudo. tinha que ser Lavava purificada. as roupas e ficava imundo tanto dia. E tudo isso era todo dia. Uma semana, Né? né? O povo imenso de Deus na terra ali. Era assim, O não é? templo era um lugar, não é um lugar assim, que é uma igreja que só funciona tantos dias. Não é, imagina, era Era uma todo cidade dia. movimentada. Gente. Todo dia, o dia inteiro, 24 horas por dia. Ali Era foi muito oferecido, trabalho, gente. Então, bonito pensar. então Bonito, eles tinham né? esse trabalho todo. Porque Deus é digno. Eles e não eles... tinham tempo para cultivar a terra, não É. tinha tempo para plantar, não tinha tempo para cuidar de ovelha e tal.
eles cuidavam daquilo que era do Senhor e como... E ainda ensinavam, né? Como- Tinha o ensinamento para os homens. Isso. É. E como né, alimento e provisão, eles tinham o que vinha das 11 tribos. Mas aqui diz que o levita, Tinha um. a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, e ele era uma pessoa que vê-se que ele estimulava as pessoas, encorajava as encorajava pessoas. as Tanto é que o pessoas. nome que deram para ele foi de encorajador. É. Ele vendeu um campo que possuía, gente. Você vê o Ele contrassenso? deve ter ganho o salário e comprou um campo. Mas ele deixou de ser Levita. sustentado. Ele deixou de receber aquilo que Personal, os, garantia. as 11 tribos tinham que fazer. É o que aconteceu, sabe como? Quando se lê muitas vezes aí Malaquias capítulo 3, versículo 10, eles leem de que não era levado, ele falou, em que vocês me roubam? Estão roubando nisso Nos porque dízimos e não nas davam ao ofertas Senhor, alçadas. para que o Senhor desse como recompensa para os levitas. E os levitas É por estavam isso que passando eles eram ladrões. dificuldade. Sim. É por isso que eles roubavam. Eles não estavam mais ofertando ao Senhor. E quando fazia isso, sabe o que eles faziam? E pa- Já não que- pegava mais a Ah. perfeita. Eles pegavam O aleijado. a aleijada, É, a a pior espécie, manchada, levavam é, no tempo a para matar. A doente. E aí para poder dar para o Como que é sustentar os levitas Mas assim? como é que é hoje, gente? Dá o resto, né? Porque assim, ó, as pessoas, eu fico vendo isso. Que às vezes, quando a pessoa não é convertida, ela é muito. Quando não é convertida ainda, não aceitou Jesus, né? Ela é super dedicada a ir à academia, ou sair com os amigos, Não ou perde, inclusive. algum curso que ela né, faz hoje. Se ela é de outra religião, ela é super aplicada. Quando vira crente, É. é graça. É tanta graça que fica preguiçoso, Fica. só entrega o restolho. Tem oração na igreja, não vai. Tem coisa na igreja, não faz. É. E é triste. Relaxa, né? Relaxa total. E vocês acham que Deus... Não hora de madrugada. Antes ficava de Deus madrugada se nas conformou. baladas, agora quando fala bater vigília, E vocês acham que Deus... odeio vigília. Acha que Deus se conformou com isso? Não. Ele continua o mesmo. Seus princípios, seus valores são os mesmos. Nós é que vamos dar conta de não ter observado como o Senhor nos ordenou. Claro que hoje nós não temos essas ordenanças. Não, aí Os levitas. nós temos O Jesus que que ficou, é o o que sacrifício, ficou né, para por nós foi contribuir segundo propôs no coração. Não por constrangimento, nem por querer negociar com Deus, Sim. né? Mas com alegria. Porque Deus abençoa quem dá com alegria. Porque existe ministérios Sim. Não, e e eles são sustentados. Eles, na realidade, no próprio estatuto da igreja, que a igreja é uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, ela não gera lucro, Capital. não gera capital, não tem capital de giro. Então, o que ela tem para poder saldar seus compromissos, pagar aluguel, luz, água, todas essas coisas, manutenção. ela provém da própria igreja. Qual é a igreja? A função da igreja é a mesma função das 11 tribos. É. Né? Agora, isso tem que ser feito. Hoje, a diferença, qual é a diferença? Que a diferença é que ele diz assim, cada um contribua segundo propôs no coração. Coração. É diferente do que Deus Se determinou. você quiser dar o dízimo, dê o dízimo. É questão de escolha. Né? Se quiser dar mais, dá mais. Quem é que É nos que dá? normalmente ninguém quer dar mais. Tem uma pessoa que eu sei que ela dá o dízimo reverso, né? Ela Ah, fica com fica 10% e Dá- dá 90%. dá Dá 90%, 90, né? É uma decisão pessoal. Isso não é uma regra. Né? Aí tem gente que quer usar isso como regra. né? Não é uma regra. Então o que acontece? O que a gente vê nos dias de hoje é que as pessoas vê tudo isso como imposição. Não de maneira a agradecer a Deus, porque o próprio Deus é quem dá tudo. A Bíblia diz que Gente, tudo vem da mão de Você Deus, quer ver tudo é dele. né? as pessoas justificar
que não quer ser crente é tocar no bolso dele. Não. É. Como as pessoas são amantes do dinheiro, gente. Sim, É é um demais, negócio né? que eu fico vendo que Eu vou é dar algo dinheiro que pra você não pastor, abre mão. né? Você Vou dar não dinheiro abre pra mão disso. pastor. Sabe, gente, olha, é demais. Se você deixa O amor ao dinheiro é muito grande. deixa de ter comunhão com seus irmãos por causa disso, então esse É o seu Deus. Esse está em primeiro lugar. É. É essa a questão, é isso que as pessoas não entendem. Você deixa de ir na igreja, deixa de ter comunhão com as pessoas que acreditam na mesma, né, professam a mesma fé que você. Por causa disso, Não entende o que estão fazendo pro Senhor, né? É. E que o Senhor ama quem dá com alegria. sim. E que o segredo de receber é dar. Outra, as pessoas, eu fico, é assim, ó, quando a igreja começa a crescer, as pessoas elas querem a atenção do pastor o tempo todo. É por isso que muitos pastores trabalhavam secularmente e aí porque os membros querem estar ali marcando para ter reunião, porque precisam falar com o Pra ser pastor, atendido. precisam ser atendidos, então a demanda fica grande. O que o pastor faz? O pastor para de trabalhar. Se o pastor para de trabalhar, como é que a família dele vai ser sustentada? Com a sua oferta, com o seu dízimo, né? O erro de muitas igrejas é falar, se você não der, você vai pro inferno. Não é isso. A questão é que você tem que pesar, né? Isso dói demais. Eu não consigo abrir mão. Então isso está em primeiro Tá no lugar errado. Tá no lugar errado. E é Lugar errado. esse o problema. O problema todo é esse. Se você largar Jesus por causa disso, você serve a mamão, não serve a Deus. É. Bom, agora nós vamos ler uma situação aí, Do que é uma 5. situação, é um exemplo que Capítulo não 5. deve ser seguido. E que se acontecesse, continuasse acontecendo, já tinha morrido muita gente. Vamos lá, Eliade, vai ler? Vamos ler até o 12. Tá bom. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquele terreno? E ela respondeu, sim, portanto. Então, Não, ela não sabia. mas aqui está falando. Aqui tá sem saber o que tinha acontecido. Ah, sem saber o que tinha acontecido. Então, sua mulher sabendo o que havia acontecido. Ixi. Estranho. Depois a eu gente sem vem saber, no- aqui tá. A A minha minha saber. Bíblia deve estar errada, Tá porque a minha errada. Bíblia é da Deve tá errado. internet. Sem saber o que havia acontecido. É, porque eu lembro disso, que ela não sabia. Ela não sabia. Então, aí ele perguntou se era por aquele preço que o marido dela tinha falado que tinha vendido. Pedro ainda deu uma chance. É. E ela respondeu, sim, por esse preço. Então Pedro lhe disse, por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido e te levarão também a ti. Nossa. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços acharam-na morta e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja Imagina, e a todos gente. os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Não, é até o Só até o 11. Gente, Então, é tremendo. A questão isso. aqui foi querer falar assim, ó, eu vendi por 50 mil.
Mas, ó, Mas na verdade ele tinha vendido por 100. É. E ele quis mostrar pra Pedro lá que ele estava entregando tudo. Ele podia ter falado assim, não, eu vendi por metade, só vou dar metade. Vou dar metade. Não, ele falou, não, eles venderam por 100 e aí falaram assim, vamos dar só 50 e a gente fala que foi esse o preço. Então, mas alguém pode pensar o seguinte. Ninguém mas vem cá. obrigou ele. Mas é mas vem porque cá, ele mentiu. É. o Pedro não está falando aqui que se ele quisesse, ele podia reter parte. Podia. A impressão que dá é que ele... alguém pode falar assim, mas peraí, ele chegou lá e apresentou, como é que Pedro sabia que ele tinha feito dessa forma? Eu imagino aqui, porque a Bíblia não mostra, mas dá pra gente ver o seguinte, que ele chegou lá e ele foi entregar como se tivesse vendido tudo. Sim, como se o valor inteiro do terreno Entendeu? fosse Espírito aquele Santo pela lá, metade. ele foi Revelou lá, a ele Pedro, reteve, que ficou era lá, mentira. bonitinho, aí vamos supor, ele vendeu por 100, ele ficou com 50, pegou 50, tá aqui. Esse é o valor da minha propriedade. Ele mentiu. Aí ele fala assim, aí alguém pode falar assim, mas o que é isso? Por que mentiu o Espírito Santo? Porque vocês observaram que desde o começo, nós estamos falando aqui, que quem constrangeu as pessoas a tomarem decisões de vender propriedade, E pode ser que Deus falou para dar tudo, o né? Espírito Santo foi compungindo e falando com cada pessoa para que eles fizessem isso sem que os outros líderes mandassem. Então o que acontece? Quando ele sentiu no coração, vou fazer igual, primeiro que já, a intenção já começou mal, né? Vou fazer igual, beleza. Foi lá, vendeu. Mas quando ele toma a decisão dentro dele, ele mente ao Espírito Santo. Já pensou o que é isso? É porque, pai, se eles eram constrangidos pelo Espírito, é igual a gente assim. Deus fala assim, eu gosto do meu teclado. Aí Deus fala assim, dá o teclado para tal pessoa. Aí eu pego, vou comprar um teclado mais baratinho E dou. e dou esse teclado mais baratinho. Tá certo? Deus mandou dar o meu, que é topzera. Então, mas eu fui lá e comprei um caçozinho assim, desses baratinhos mais velho e fui lá e dei pra pessoa. A pessoa nem Então, sabe eu tô tocar sendo- direito, né? eu tô Desonesta sendo com Deus. com Deus. Eu acho que é isso que aconteceu. O Senhor constrangeu para ele dar o valor todo. Todo. Mas ele foi lá e Eu falou também assim. acho. O Senhor constrangeu. É por isso que o Espírito falou para Pedro, falou pra Pedro. Não que foi ele uma estava pessoa. retendo. Entendeu? Eu fico impressionado exatamente com isso, porque nesta hora, toda a orientação vinha do Espírito. Toda qualquer ação tinha que ser de O acordo Espírito com a Santo ordem era do Espírito. Muito ali Aí ele chega lá presente, né? e está querendo dizer que ele está fazendo a segunda orientação da ordem do Espírito e não é. É. Como se o Espírito Santo deixasse passar ou não tivesse percebido, né? Ele, né? Mas Ele é que dorme bastante. desperto Mas foi bastante. com aquele que conhece todas as coisas, gente. Então, o próprio Pedro ele dá a dica aqui, ó, não era seu? Não, aqui está 50% da minha propriedade. Ele tinha errado? Não. Não, porque ele estava dizendo, isso aqui é 50%, não é 100%. Sabe? Não tive fé para vender. Deus não ia dar o castigar 100%. ele. Deus ele não ia morrer. Sabe? Ele não ia morrer. Não. Ele ia falar, olha, eu só vou dar metade, porque o outro pedaço, eu sei que o Espírito Santo me pediu tanto, mas eu... Porque assim, o Espírito Santo compunge o coração, compunge. Muitas vezes você é compungido pelo Espírito e não obedece. Você Isso é por um acaso. perigo, hein? Mas você por acaso é punido de maneira com a morte? Não. Mas há Você deixa de consequências. desfrutar daquilo que ele tem reservado para você. Sim, há consequências. Você perde, Com certeza. você perde recompensa. É igual aquilo do talento, né? Deus te É. deu um talento e você, em vez de fazer aquilo, o propósito que Deus... Porque assim, né? Todo mundo fala assim, Deus tem um plano para cada um. Não, Deus tem um propósito e você é uma Tá pecinha dentro do desse propósito propósito. dele. E você, essa pecinha, Deus falou, pecinha, querido, vai até ali, fala com aquele irmão ali. Aí você fala, não, eu não vou falar não, que eu não sei falar. Aí Deus vai e vai usar outro. Só que a recompensa que você teria com questão a obediência, a se sentir completo. Mas eu já Ou a vi. maturidade espiritual. Porque às vezes é assim, às vezes você fica com medo,
quando você tá novo nessa parte assim, eu nem sempre fui assim, ó, falante, não. Mas às vezes o teu Espírito Santo tá mandando falar e você fala, não, isso é da minha cabeça, não vou falar não. Aí você sente, gente, é uma coisa terrível. É. Você sente O um coração tremor, começa a acelerar. a boca seca. Se você não falar, é como se começa a dar calor, né? É uma pressão mesmo. É como se o Espírito Santo tivesse te empurrando e você faz, não. Então você vai sofrer a consequência. Você vai. Por quê? Quando você fala e você vê o Espírito Santo falando por você, você vai ganhando maturidade. É igual aquilo que fala, né? Que você tem que orar e ler a palavra, e você orando sempre, e orando também em línguas, você vai aperfeiçoando o seu dom. Isso. Como é que você vai aperfeiçoar o seu dom se você nem usa? Como é que um tecladista vai ser um ótimo tecladista se ele não toca? Como é que um cara que toca violão só toca violão dentro de casa? Você acha que o dom dele vai ser aperfeiçoado? Não, ele vai ser atrofiado, assim como músculos que não são usados. Se você ficar sem usar o seu braço por muito tempo, o músculo atrofia e você fica assim. A mesma coisa é o servo do Senhor que não obedece. Não é um castigo que vem, é uma atrofia espiritual. Você vê a seriedade, mais ou menos para você ter uma ideia da seriedade disso, Ezequiel capítulo 33, versículo 3, ele fala o seguinte, né, que o atalaia, ele está lá, na torre de vigia. E aí o inimigo vem, ele tem que tocar a trombeta para mostrar que o inimigo está vindo. E aí, se por acaso acontecer guerra, e o povo daqui que foi avisado pelo atalaia perecer ou houver sangue derramado, aí diz o seguinte, não vou demandar de você, porque avisou ele, e eles é que não deram ouvido, né? Porque você pode avisar, mas eles podem não dar ouvido. Então, se eles não deram ouvido, morreram, o sangue deles não vou demandar de você. Mas, se o atalaia estiver lá, porque o atalaia, ele tem a visão completa das coisas. E ele pega, ao invés disso, ele vê o inimigo vendo e fica na dele. Vou deixar... O atalaia é o que ficava em cima do muro, né? Sim, lá na porque na vinha torre de bem vigia, distante. Né? Na torre de É igual vigia. num barco, né? Que fica lá em cima pra ver a terra. Ele fica lá, né, para avisar, ó, terra à vista, né? Tocava a trombeta para avisar, ó, tá vindo o inimigo. Ele não fazia isso. A Bíblia diz o quê? Derramou o sangue do povo. O sangue deles derramarei da mão dele. da sua A culpa mão. vai ser dele. A que não culpa é abriu dele. a Culpa boca, sobre não todas falou. aquelas mortes é sobre aquele que não avisou. A mesma coisa é o que nós estamos falando aqui. Ou seja, nós somos servos de Deus. Não dizemos que somos servos do Senhor? Nós estamos aqui para servir o propósito do Senhor. Agora o Senhor manda eu fazer um negócio, eu não vou. Ah, não. Ué, eu sou servo dele, eu tenho que obedecer. O que acontecia com os servos que não obedeciam? No período feudal e no período de escravidão, eles eram açoitados, chibatados, com chicote, era colocado a ferro, porque não obedeceram. Enquanto obedecia, apenas tinha que ser um trabalho forçado, mas não sofria açoites, nada disso. Agora, não fez, tinha uns que não obedeciam e ele era jogado em tacho de água quente, entendeu? Porque não obedeceram. Então, é muito importante a gente saber que a gente recebe algo do Senhor. A Bíblia, ela mostra que a gente tem que ter um coração sincero. Faltou aqui, Ananias, chega lá com sinceridade. Ó, o seu Pedro, eu vendi lá, mas eu não estou trazendo tudo, eu estou precisando, eu quero comprar outra propriedade, então eu estou trazendo aqui 50%. Pedro ia receber e não ia falar. Porque ninguém é constrangido e nem obrigado a não dar isso, nada. né? Ele já lá, ele combina com a mulher dele. Na Então casa você vê a dele. maldade. Combina. Uma mentira. Foram muito eu vou chegar raposinhos. lá com o seu Pedro. Ó, seu Pedro, tá aqui o dinheiro da minha propriedade. Se eles perguntar para você Você confirma, fala que hein? sim. Então ela não sabia, aqui diz que ela não sabia que o marido dela estava morto. Estava morto. Ela não sabia que tinha acontecido. Tá errado. Chegou lá É. e ela fez conforme eles combinaram. Oh, e aí? Vendeu por isso mesmo tudo? Foi tudo isso? A propriedade toda? Sim, a propriedade toda. Ela confirmou.
Entendeu? Como se alguém pudesse, né, tivesse o poder de esconder alguma coisa de Deus. Alguém pode, gente? Eu acho que aconteceu uma coisa assim tão... Porque as pessoas, quando começam, né, a usufruir da graça, né, não da questão da lei, acaba ficando, né, igual alguns crentes estão agora, né? Mas Achando que é oba-oba. Aí Mas- o Espírito Santo veio... peraí. o fato, talvez, da morte, dele cair duro e tal, É pra da mostrar que a consequência, santidade de Deus isso. estava ali, sim, ainda. é uma Sim. coisa que Igual foi... o Santo dos Santos, quando apresentava fogo estranho, morria. Isso. Mas aqui, É. aqui no Novo Testamento, mostra um caso, parece um caso isolado. Deus não deixou de ter esse rigor. Não, lembra de um testemunho que conta que Deus mandou um missionário, parece que entrar numa casa e falar, e ele se negou, né? E parece que Deus matou ele na rua mesmo. Meu Deus. Não, eu lembro daquela do José Irion. Deus mandou ela ser missionária, falou, eu quero casar. É esse, é. Esse. Aí eu quero casar antes. Aí casou. Agora eu quero ter filho. Agora eu quero cuidar dos meus netos. Aí chegou um profeta na porta dela, bate na porta dela e falou, então, Deus mandou dizer que ele deixou você casar, deixou você ter seus filhos, seus netos, e você não serviu a ele, não obedeceu aquilo que ele mandou. Pois hoje acabou o seu tempo. E Seu ela tempo caiu na porta, assim, ó, ploft. Morreu. Eu lembro que eu tinha... Ah, também. Você já imaginou? Meu Eu Deus, vivia me oferecendo para missões, mas ninguém me queria. viu, Eu irmão? quero, eu vou. 4 filhos, quem ia querer? A gente queria ir para missões, mas É, eles não mas quiseram. nunca nos quiser. Agora também quer Glória a problema, Deus, irmão. né? Agora já estamos Agora estamos velhos Não, já. Não é Com isso, dor não. em todo Eu canto. creio que nós servimos Mas o Deus Deus, nos usa ainda, né? Mas eu creio Usa, estamos aqui, que ó, nós falando servimos a o palavra. Deus de Abraão. E o Deus de Abraão, que aos 100 anos deu vigor para ele e para Sara, dá também vigor para... Às vezes a gente fala assim, eu estou velho, estou velho. Se Deus quiser usar Deus de muita gente, Josué. Deus deu a Josué, Deus deu a Caleb, Caleb, Deus né? deu a Moisés, que tinha 80 anos quando ele começou. 80 anos. É. A gente com 80 anos hoje, meu filho, nós estamos já para lá de qualidade. Estamos esperando a morte Nós chegar. já já, estamos né? esperando. Mas Deus, ele renova as forças, não só as forças, mas o físico. Você imagina o que Deus fez com Sara? Ninguém imagina o que Deus fez com Sara. Mas Deus transformou tudo dentro dela, o útero dela, né? As trompas Sim, dela. tudo deu Porque óvulo já pra era, já ela. era. vigor pra ela Ela poder- era muito velha. E a pele dela, Era. para poder a pele dela esticar, né, minha filha? Porque aqui, ó, eu, o velhinho do jeito que eu já tô ficando, eu esbarro aqui em algum lugar aqui, Fica Sangra. muito já fininha. corta. É. A cota, a minha pele é muito fina. E Ô, quanto velhinho, mais eu vou velho, cuidar de você. quanto mais velho vai ficando, mais a pele vai ficando fina. Imagina a Sara, É. né? Que, Era quantos anos? 100 já, né? não, ela tinha Mais de 90 Eu não 90 sei. anos. E o Abraão É. tinha 100 anos. É. E Sara 90. Veja Eram só, velhinhos. 90 anos de idade. Você acha que uma mulher com 90 anos de idade tem elasticidade no corpo? Não tem. Só que E para Deus, aguentar uma gravidez? Deus do céu. Meu Deus, quando o Não anjo é foi fácil, lá, não. quando o anjo foi lá, Não é doença, e foi mas você visitar, fica doente. quando o anjo foi visitar Abraão Cansaço. e falou, ó, daqui um ano ela vai estar segurando o filho que ela deu risada lá dentro, lá, porque ela. E Deus ela ainda viu. deu vigor para eles cuidarem do É, filho, gente. então. Porque É. uma criança demanda muita energia. Eles querem brincar, eles Nossa. é uma agitação. Mas não ó, sei qual. eu acredito que no momento em que ela fecundou, já lá, ela já estava nova. É, mas Ela vamos já tava voltar vendo para o os livro de benefícios, Atos, é. né? Vamos? É importante, né? É. Voltando lá para o livro de Atos, a gente está falando de obediência, de uma série de isso. coisas. Ah, sim, eu estava falando uma coisa aqui. Isso aqui aconteceu de fato. E aí fala assim, por que muita gente faz isso hoje e não morre? Aqui é um exemplo, mas Deus não deixou de exercer o seu juízo. Ai, gente, mas eu A não- Bíblia diz que nós vamos ser julgados por cada ato ou palavra ou pensamento segundo as nossas obras diante de Deus. Ele reservou tudo para ira. Eu não quero participar dessa ira. A Não. gente já viu muita gente que desafiou Deus ou que fez alguma coisa que
Deus não aprovou. E eu tava lembrando de um jornalista esses dias, né? Que foi muito grosseiro, exagerou com um servo do Senhor. E ele morreu de uma maneira muito feia. Eu lembrei de um outro exemplo aqui de que Deus mandou fazer e ele não obedeceu. Foi o profeta Novo, né? Isso, Nossa, é verdade. O profeta Novo. O Moody, o dele, o Moody tinha falado, não, se eu quero Agora eu vou me descansar. aposentar. Aí foi sair de barco. Aí o barco começou a Foi naufragar. voltar pra casa de barco. Foi, aí ele falou, aí Deus falou, não mandei você parar. Mas Ele, se não, você vai eu não parar, vou eu já te parar. mato aqui agora. Não, senhor, eu não vou parar, tá Eu te mato bom. aqui agora. Você vai parar, eu vou te matar aqui agora. Aí ele, não, eu vou. Mesmo Eu assim, continuo. depois Não, Deus deu descanso o profeta que recebeu a ordem do Senhor, ele recebeu aquela ordem do Senhor e ele foi até lá. Ele foi até lá e viu acontecer o que Deus tinha dito que iria acontecer. A mão do rei ficou mirrada né? E depois o rei pediu para ele orar de novo e a mão do rei voltou para o lugar. E aí o que acontece? Deus tinha mandado ele, você vai por aquele Volta caminho, pelo mesmo caminho. não fala com ninguém, não come, não bebe, vai e volta pelo mesmo Não caminho. era nem para falar com ninguém, né? E aí tem um profeta que diz que é tão espiritual, né? Velho, Profeta também de Deus, velho. Mas porque ficou era com bastante ciúme. Ficou com ciúme, aí pegou a mula dele, botou comida na mula e foi lá encontrar. Claro que foi enviado pelo... Foi lá encontrar e acabou encontrando o profeta novo. Não, a boca do Senhor... Por onde passou, o Espírito do Senhor, que não passou por mim também, que sou profeta. Isso. Que o Senhor mandou você comer. Acho que ele tinha que ter feito assim, lá, saindo correndo do Ele não devia nem parar para conversar com o profeta. Então quando o homem viesse, lá. Porque assim, Deus não perdeu o rigor, não, Nossa, eu gente. lembro quando eu li isso, quando era criança, eu fiquei tão revoltada. Eu também. Oh, meu Deus. Agora você imagina se acontecesse isso Aí o hoje que aqui, ó. aconteceu? Ele comeu com o profeta, quando ele saiu, veio um leão e matou ele. Matou ele. Quando Agora, viram ele, o corpo dele estava lá, o leão não comeu. O leão só matou. O leão só matou ele. Não, e o leão tava na frente Isso. do corpo dele, assim, tipo, olhando. E da jumenta. E não comeu não a jumenta, nem ele. Que é engraçado, né? O leão falou assim, o quê? O senhor tá falando comigo? É pra lá. matar? É pra matar. Tá bom. Só mata Já ele pra matei. deixar lá. E ficou lá observando. Esperando o testemunho. Já tá morto. Porque tinha que esperar. O leão foi mais obediente que o profeta. Sim, Foi, mais. o leão foi mais. obediente. Quem matou ainda não comeu o bicho. Ficou lá esperando os outros ver. Ai, meu Deus, viagem. Você imaginou se isso aqui acontecesse até os dias de hoje? Todo domingo a Rede Globo ia ter uma notícia que morreu gente em tal igreja, em tal igreja, em tal Meu igreja. Deus, o negócio ia ser Porque feio. É feio. Mas Deus Mas reservou, a não gente tem que significa ser que Deus obediente é ao Senhor, conivente. O Às juízo vezes está não sendo é. reservado para o final. Às vezes não é morte física, às vezes É, é morte morte espiritual, espiritual. gente. Não é, olha, tem uma parte da Bíblia que diz assim: dei-lhes o que queria, mas fiz definhar-lhes a alma. né? Às vezes Então, gente quantas quer pessoas impor. fazem o que quer, anda do jeito que quer, Deus não mas vai. a alma deles seca. É bem aquela música do Michael Smith, né? Esse é seu tempo, vai lá na água, beba até o fundo, né? Mas ó, Vai acabar. vai acabar. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado. This is the time. Ó, tem uma coisa aqui Essa que é eu sua lembrei. Essa é a chance. sua chance. Tem uma coisa que eu lembrei e tem uma coisa que eu não faço. Eu não faço. Eita, em desobediência, pastor. Não estou ensinando desobediência. Não. Eu, particularmente, não faço. Mas tem muita gente que vive fazendo sem saber o grau que tem isso. Fazendo voto ao Senhor. Voto. Mas é porque quer, tipo, fazer promessa. Isso. Igual faz promessa Obrigar com Deus você. a fazer o que ele quer. Ó, meu santinho, vou te pedir de ouro se Só que é o você seguinte, me der a tal Bíblia coisa. fala, se você fizer um voto ao Senhor, cumpre. E não demore para E pagar. não demore para cumprir. Porque é voto de tolo. Porque é voto de pessoa tola. Ou seja, eu não faço. A não ser que seja algo extremo demais e eu ser tinha confundido muita pelo mania de Senhor fazer para fazer voto. um voto. É que a gente quer, tipo... Eu não faço.
Eu não faço Jorge porque eu que tenho me temor no meu coração. parou isso em mim, que eu fazia Ela voto pra fazia tudo. pra tudo. Pra Só que é o passar de seguinte, ano. eu tenho temor, gente, de fazer um voto ao Senhor e aí decidi fazer o contrário. Estou fazendo o quê? Estou mentindo ao Espírito Santo? Só Estou se o fazendo um Espírito voto e não Santo vou pedir cumprir? mesmo, Você, né? você fizer o voto, você tem que pagar. Tem que Eu pagar. pagava meus votos. Eu É. pagava. Eu lembro que eu fiz. Só teve um que o papai teve que te livrar do voto. Foi, O né? marido pode Sim, livrar da mulher. foi. Ah, é, né? Foi, É eu um negócio orei. muito. Era do E cabelo, aí, eu acho. liberar ela do É, voto dela do que ela tinha cabelo. feito. O marido tem, como Ah, cabeça da meu mulher, Deus. tem essa Eu autoridade lembro de disso. liberar ela do voto. Eu orei criança. por ela, né, para liberar do Liberando. voto. Aí eu não fiz voto Não. nunca mais. Nunca mais ela fez voto. Mas isso é sério, gente. É sério. Então, faz um propósito, né? É melhor, faz um propósito. Senhor, É. eu estou fazendo um propósito no meu coração. Eu quero cumprir. Eu quero fazer isso. Me ajuda a cumprir. Porque fazer voto já diz tudo. Você fez um voto, está sacramentado. Não é? E Por outra que a acaba Bíblia falando, fala para você porque não eu jurar fiz pelo um céu voto. e nem pela terra? Né? É. Então, não fala esse negócio de jurar por Deus, ou jurar. Tem que parar com isso, gente. Isso é muito sério. É muito sério. Então, mas Porque Davi você- fala, né? Votei ao Senhor e cumprirei os meus Ah, votos. sim, ele cumpriu. Né? Mas o voto de fidelidade, né? É. De adoração, esse Nós já voto a fiz- gente tem que cumprir. Mas nós fizemos um voto a Deus quando casamos, Sim. né? Sim. A gente faz os votos Até ali. que a Olha, morte Deus nos odeia que se Aquilo é quebre muito voto. sério. Enquanto a gente banaliza esse voto com Deus, faz o voto diante de Deus, É. aliança de amar, respeitar, Deus né? é Deus de na aliança. doença, na alegria. Mas bastou a mulher queimar o arroz, ou bastou a mulher não lavar a cueca, o cara já tá largando a mulher, ou a Não mulher só isso, a largando o mulher, marido. o marido vai deixar a cueca em cima da cama suja, Pronto. toalha molhada, Já começa a arrumar motivo. fica brava. sapato pela casa. Não releva nada, Não. né? E assim vai. Tudo é motivo para falar, vou largar, vou largar. Mas se Porque esquece. casamento não é fácil, Não, né? e aí, mas não. o problema é que se esquece do voto que fez Sim, lá. qualquer coisinha, às vezes o seu marido não te traiu, não bate em você, faz tudo. Às vezes é assim, ó. Às vezes é a linguagem do amor que é diferente um do É. outro e as pessoas não entendem. Às vezes a linguagem do amor do seu marido é serviço. Ele É. chega em casa, lava a louça, faz as coisas. Oh, meu Deus, esse marido é um anjo, né? Mas tem mulher que não valoriza isso. É. Tem mulher que fala, ah, ele nem fala que eu sou linda, não lembra do meu aniversário. Eu não lembro dessas coisas. Não lembra do aniversário de No casamento. dia que a gente começou a namorar, No dia que a É. gente começou a namorar. no dia que a Oh. gente... Dia, Não me da lembra, hora, Primeiro eu te amo. da hora e dos minutos, segundos. É. Então, e ele acha que tá mostrando que ama a mulher, É. né? Ou então não fala nada, porque é o jeito dele de falar que ama. E ela, por sua vez, também ofende ele, porque ela não faz nada por ele, só fica na falação Só e no cobra, mel. né? E também só fica falando, É. você sabe que eu te amo, né? E ele pensa, mas não Mas nada, tudo minha isso mulher. que nós estamos falando aqui está dentro desse que contexto pra aqui de ele Ananias é e Safira, É gente. sempre isso. Porque eles falaram uma coisa que ia fazer e não fizeram, e fizeram tentando E a gente esconder. acha que é só com essa questão do dinheiro, não é é? tudo, Não é. tudo. Então, toma cuidado, não fizer voto, Que a faz um gente possa ser propósito, né? fiel É, Tudo. seja fiel ao em Senhor. tudo. Ser Fiel honesto, em em tudo. Antes de Honesto, que eles verdadeiro. quiseram se aparecer Sim. para Pedro. E a gente tem que tomar É. muito cuidado. Antes de você focar no homem, foque em Deus. Ele queria aparecer É. diante de todo mundo. Diante de todo mundo que estava É. dando oferta, mas Olha, ele olha, eu estava também fiz. mentindo. Né? Ele estava mentindo ao Espírito Santo E para todo mundo também. e para todo E mundo. para todo mundo. É assim, ó. É igual Eu acho que é quando- por isso que o Espírito Santo não deixou por menos. Porque igual ele estava quando a gente- enganando as pessoas. E quando a gente tem uma igreja, a gente está começando a nossa igreja, a gente tem que agir no culto assim como a gente agiria quando vem bastante gente. Quando vem pouco, quando vem bastante. E às vezes, Porque é pro Senhor, né? Sim, às vezes é pro Senhor. A gente fala que o culto é pro Senhor. O culto não é para pessoas. As pessoas vêm para cultuar junto conosco pro Senhor. É. Ao Senhor. Só que muitas vezes a gente cai no erro de mudar a nossa atitude. Quando a igreja está cheia, a nossa atitude pro Senhor. é mais feliz, fervorosa, alegre É, e a gente contente. diz que é A pro gente Senhor. toca até mais. Faz mais performance. Nossa. Mas aí quando vem um pouquinho, Então não é pro nós Senhor. abrimos. Então não é pro Senhor.
né? É uma coisa mais. Nossa, quanta gente. Precisamos ser fiel em todos os momentos, Em né? tudo, Ó, aqui diz assim, né, que como consequência, né, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Você vê que eles já estavam, né, se expondo, né? Dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em cama e macas para que pelo menos a sombra do Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Isso aqui é uma situação que aconteceu, mas não se torna uma regra, viu? Tem gente aí... Tem pastor querendo tem passar pastor a sombra dele, isso daí. pegando, vai botando luz passar o assim, ó. suor. Hein? Ai, que Botando coisa luz horrível. assim para a sombra dele refletir lá, para as Então pessoas passar o passarem e ser suor. curadas. Gente, tem E dá para as misericórdia, pessoas, né? como meu suorzinho Suor, que é santo. tudo isso aqui foi... Você vê que o povo fez isso. Pedro não mandou, ninguém mandou. O povo simplesmente viu lá e colocava lá. E Isso a sombra do aconteceu Pedro não passava. só com Pedro, com essa questão do poder, né? Não tem lá, não sei se Samuel, era Samuel? Não, era Eli. Não, Eliseu, que o osso dele ressuscitou lá. É. Jogaram, eu queria um osso desse aí. Foi sepultar o morto lá na cova do Eliseu. morto. Na cova do Eliseu Do e Eliseu. o... Jogaram, ele ressuscitou. Que ele ainda tinha porção dobrada nos ossos. Afluir também Deus. multidões de cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espírito imundo. Todos eram curados. Na semana que vem, nós vamos voltar nesse período aqui para a gente comentar um pouco sobre quando eles fazem isso. E logo em seguida, depois de eles fazerem tudo isso, ver o poder de Deus se manifestar, orar, pessoas serem curadas, eles então agora também são perseguidos. Quanto mais você é usado por Deus, pode ter certeza de uma coisa, gente. Quanto mais é usado por Deus, você vai pensar que você vai ficando livre das perseguições. Ao contrário, elas vão aumentar. Mas se você está fazendo para o Senhor, você vai fazer igual os discípulos fizeram. Quando foram açoitados, eles saíram felizes. Se sentiram honrados. Honrados porque sofrer eles sabiam por que Jesus. estavam sofrendo por amor a Jesus. Entendeu? Então, Nosso coração esteja que assim, a gente né? seja assim mesmo. A gente sofre um pouquinho, ficou ofendido. Aí a gente só pensa em se defender o tempo todo. Coitado de mim, tô sendo perseguido. Então, semana que vem, nós vamos entrar nesse assunto, tanto desse último momento aqui, e das perseguições que eles passaram a perseguir. Né, que vai ser, nesse meu capítulo 5, vai ser o 12 até esse que eu acabei de ler, né, que é o 14, o 15, o 16, e depois nós vamos pegar o 17 e vamos até o 41, se der, porque vocês veem que a gente não tem pressa. A gente para, porque nós estamos aqui batendo um papo, gente. Nós não estamos aqui reunidos, café da tarde, não é para a gente ler a Bíblia junto e ficar sem entender. Nós estamos traduzindo tudo Tem isso uma que a gente está mensagem vendo. para nós aqui. Estamos traduzindo para o nosso tempo. Estamos traduzindo para a Deus nossa é tão vida. linda que ela vai Usando exemplos, você vê, de casamento, usando exemplos, vários exemplos para mostrar, né, que não é basicamente uma única coisa. Amém? Amém. Então é o seguinte, semana que vem tem mais. Se você mora aqui, na nossa região aqui, nós moramos aqui no sertão daqui, né? Na sexta-feira nós temos o nosso grupo familiar, que é às 20 horas. A gente está vendo uma definição se vai ser na casa do Mário, do Marião, ou se vai ser da irmã Maria lá no condomínio, do Rio onde da tem Prata. a igreja ali, que é em frente a Nós vamos confirmar isso posteriormente. E no domingo, se você quiser cultuar conosco, domingo é Santa Ceia, às 19 horas é o nosso culto, o culto familiar, o culto a Deus, e nós vamos celebrar em memória do Senhor a ceia do Senhor. Se você quiser cultuar conosco, adorar o Senhor conosco, você é o nosso convidado. Se você estiver morando por aqui, não tiver igreja para ir, né? Porque a gente não quer que ninguém deixe a sua congregação para estar com a gente. Nós queremos aquele que não tem uma congregação, não tem um lugar para ir,
Então nós convidamos você a participar conosco. Sim. Se sentir constrangido pelo Espírito Santo de Deus, então vem cultuar conosco. Então domingo que vem, às 19 horas, em frente ao posto Frediani, o nosso culto a Deus, nossa igreja chama-se Igreja Cristã, a Nova Aliança. Você é nosso convidado. Eu vou deixar agora aqui as duas aqui, porque nossa filmagem, nossa câmera não é profissional, é amadora. Então tem que sair do meu lugar e desligar, tá bom? Então você vai ver eu andando para chegar até aí e desligar, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te dê um ótimo dia e até domingo. Boa tarde, então, para Boa tarde, vocês. Deus abençoe. Até a Amém. quarta. Até quarta.